Um simples carpinteiro ou algo mais? Nós não temos dúvida que nem os mais céticos dos céticos, o mais ateu de todos os ateus, não questiona mais a existência ou não desta pessoa, um homem chamado Jesus. Nós podemos, nessa pergunta, né, quem era Jesus? Se você for por um ateu, uma pessoa que não crê nada de Deus, ele vai, não tem como negar. Realmente, se Jesus realmente existiu, não tem como negar. Está lá Jerusalém, nós temos todas as ruínas, né, arqueológicas, históricas, evidências e mais evidências de que existiu uma pessoa chamada Jesus. Que o mais interessante é que essa pessoa, esse homem chamado Jesus, ele é, sem dúvida, o homem mais conhecido que já pisou na face da terra. Como aquele videozinho pequeno, rápido, nos fala. Viveu apenas 30 anos, não tinha um exército, não tinha influência, não tinha, naquela época, nenhum tipo de recurso que nós temos hoje, internet, blog, YouTube, Facebook, WhatsApp, pensa o que você quiser aí, não tinha nada, imprensa, nada. Viveu apenas 30 anos, não deixou nem filhos. E numa região insignificante para a época. E as viagens que ele fez, acho interessante colocar lá, no tamanho de um estado aqui do Brasil, não passou disso, nunca saiu daquela região, como a gente diz assim, conheceu o mundo, não, nunca saiu dali, viveu apenas 30 anos, ele só fazia uma coisa, ele passava uma mensagem para outras pessoas, e essas para outro, e para outro, e para outro, já se passaram então quase 2000 anos. Se o ano 0 foi que Jesus nasceu, não é bem com essa precisão, então nós estamos em 2015, então faz que? Quanto tempo? 2015 anos. Mas que ele morreu, 30 anos, nós temos quanto então que dá? Se Jesus morreu com 30 anos, você coloca mais 2015, tira 30, quanto que dá? 1975? É isso? 85, né? 1985 anos que esse homem, que ninguém questiona se ele existiu ou não, isso é fato, todos concordam. E se eu creio que ele existiu, ele habitou aqui, deixou sua marca, simplesmente o homem mais conhecido do mundo, e só isso já é algo assim impressionante, que faz a gente olhar com muita atenção. Nós podemos também nos deparar com uma situação. Se realmente Jesus existiu, nós temos 3 opções. Primeiro, ele era louco. É uma opção. Ele dizia que era Deus. Você tem que entender uma coisa. As pessoas creem que Jesus existiu, e alguns não, admiram, e até assim, um mestre, uma pessoa muito boa, que eu admiro muito, porque... Se realmente Jesus existiu, e se realmente Jesus disse tudo o que disse a respeito dele mesmo, então deixa eu falar uma coisa para você, alguma coisa estranha tem. Ou ele era louco, é uma primeira opção, porque alguém chegar num bairro onde nasceu, numa cidade onde cresceu, lá em Nazaré, Jesus até os 30 anos de idade viveu como uma pessoa comum. A Bíblia nos fala que Jesus convivia ali com eles, e quando ele começou o seu ministério, os seus irmãos, seus familiares perguntaram, mas seus vizinhos, ninguém deu crédito. Como uma pessoa qualquer que aparece e começa a dizer, olha, eu sou Deus. Que Jesus disse isso, clara e literalmente, eu sou Deus. Quando ele estava diante dos fariseus, e uma passagem muito interessante lá no Evangelho de João, e ele começa a falar de Abraão, e os fariseus dizem assim, mas olha, você não tem nem 40 anos, e você falando aí de Abraão, você não conheceu Abraão, como é que você fala com essa intimidade de Abraão? E Jesus diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou é uma expressão
que foi usada, entendeu? Lá no passado, quando Moisés estava diante da sarça ardente, e ele disse assim, Moisés dizendo para Deus, Senhor, Deus envia Moisés para pregar e libertar o povo de Israel, e fala assim, Senhor, quando perguntarem quem me enviou, o que eu vou falar? Aí ele disse assim, olha, você diga que o eu sou... Está tocando aí o telefone? Já entendeu, né? Então tá bom. Você diz aí que o eu sou te enviou. Então essa expressão eu sou é o verbo ser, é a palavra Yahvé, Jeová, Yehová, porque se perdeu a pronúncia aqui um tempo, porque se tornou o nome mais importante, né? Que se referia a Deus. É o Yahvé, é o Jeová. É a palavra que é usada no Antigo Testamento, que quando uma sinagoga, diante de um culto, eles estão lendo lá quando chega Jeová, eles não lêem Jeová, porque eles temem falar o nome de Deus em vão. Eles falam Adonai, que é Senhor. Aí depois foi traduzido para o grego, Kyrios, que é Senhor. Depois para o português, se você abrir qualquer página do Antigo Testamento, você vai ver um monte de Senhor com letra maiúscula aí. Todas as vezes você vê Senhor com letra maiúscula, Senhor, Senhor, é Jeová. Yahvé e Yehová, ninguém sabe, porque não existe no hebraico vogais, só existem consoantes no hebraico. Então eles decoravam pela pronúncia, se passava pela tradição oral de pai para filho. Se você pegar um texto hebraico, é só consoante, consoante, consoante. As vogais é pela pronúncia que se coloca. Por exemplo, a palavra terra, só vai ter o T e o R e o R. Só que todo mundo que lê sabe, é terra. Então, ninguém pronunciava mais o nome Jeová e Yahvé, de tanto medo que eles tinham de falar o nome de Deus em vão. Se perdeu simplesmente na história da humanidade como se pronuncia Jeová, ninguém sabe, viu? Uns falam Yehová, outro Yahvé, Jeová, é a mesma coisa. É o que está lá escrito, refere-se a Deus. E quando perguntaram para Jesus, questionando quem ele era, e ele disse, antes que Abraão existisse, verbo ser, o que ele disse? Eu sou, eu existo, Yahvé. É o verbo ser, gente. Jesus se identificou como Deus, o Deus criador do universo. Então, uma das opções, ele ser um louco, que dizia que era Deus, e um grupo aí acreditou. Agora mais da metade da humanidade. Alguns milhares e milhões. Então, se um ateu que crê que existiu uma pessoa chamada Jesus, que viveu lá em Nazaré, que fez uns discípulos, morreu aos 30 anos, e até hoje a sua história é conhecida e contada, esse homem existiu. Deixa eu contar. Você não pode admirar esse homem simplesmente porque ele foi alguém que pregou coisas boas, porque uma das possibilidades é que ele era louco. A segunda possibilidade é que ele era mentiroso. Porque está registrado em documentos sérios, fidedignos, preservados pela humanidade durante esses milhares de anos, e os documentos constantemente dizem que Jesus se identificava como Deus, como Filho de Deus encarnado. Antes que Abraão existisse, eu sou, Yahvé, Jeová. Antes que Abraão existisse, eu existia. Ele disse isso para os fariseus. Entenderam tão bem o que Jesus estava dizendo, que eles fizeram o que logo em seguida? Alguém se lembra? Pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Então a segunda opção que nós temos é que Jesus, se ele não era louco, ele era um mentiroso, um charlatão, ele enganou a humanidade. O que ele ganhou com isso? Foi morto aos 30 anos. Então é um mentiroso muito mal sucedido. A sua mensagem está aí até hoje, durando mais do que impérios, dinastias, espalhado para o mundo inteiro. Ele é a pessoa mais conhecida do mundo. Mas o que ele ganhou com isso? Morreu aos 33, na verdade. Eu falo 30 anos, o ministério dele durou 3 anos. 33 anos. Né? Então, na verdade, ele não é 1985, é 1982. Não é isso? Está certo? 33 anos depois. Jesus morreu 1982 anos atrás. Em 2030, se nós estivermos vivos ainda, quem tiver, 2033 vai completar 2000 anos que Jesus partiu desse mundo. Então, uma primeira opção é que Jesus era louco, que ele dizia essas loucuras, que ele era Deus.
A segunda opção, que ele era um mentiroso, ele estava enganando todo mundo. Ou a terceira e última opção, ele era Deus. Então, se a gente avaliar racionalmente, usar a razão, porque nós estamos diante de três opções. Ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Então toda a humanidade vai ter que se posicionar diante dessas três opções. Muitos dizem que ele era um louco. Foi um louco que passou por aí, dizendo que era Deus. Outros dizem, não, ele não era louco não, ele estava muito consciente do que estava fazendo. Ele era um charlatão mentiroso, ele enganou as pessoas. Ou ele era Deus. Agora, se ele de fato era Deus, existem muitas implicações sérias. Se de fato Jesus disse que era Deus, ele era realmente Deus, e viveu e fez tudo o que fez, e falou e tudo se cumpriu, então o posicionamento nosso diante desta verdade tem implicações eternas. Ou ele era louco e tudo que ele disse era loucura, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. Se ele não era nem louco nem mentiroso, ele era Deus. E se ele era Deus, de fato tudo que ele disse vai se cumprir. Então, as implicações são eternas, porque Jesus falou de vida eterna e de morte eterna. Quem crê e for batizado no nome de Cristo, tem a vida eterna, não será condenado. Agora, quem não crê, a Bíblia diz, já está condenado. Então esse que não era nem louco, nem mentiroso, disse essas verdades. Então quem era Jesus? É realmente a pergunta mais importante da nossa vida. Como eu me posiciono diante dessa pessoa? Eu creio que ele existiu, e você pode crer que ele era ou louco, ou mentiroso, ou era Deus. C.S. Lewis, que foi um dos grandes escritores, professor inglês, acho que em Cambridge, ele era ateu, cético, completo. E ele foi estudar a Bíblia justamente na perspectiva de um ateu, de alguém cético. Vamos ver o que esse livro fala, como é que uma pessoa que veio 2000 anos atrás, até hoje, e ele ao estudar sobre isso, ele se converteu, e se tornou um grande defensor da fé cristã, se entregou ao cristianismo, à fé cristã, e ele diz justamente o que eu acabei de falar para vocês. Quero aqui evitar que alguém expresse esta grande insensatez, que certas pessoas tantas vezes repetem a respeito de Jesus. As pessoas dizem assim, não, eu estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moralista, foi uma pessoa que trouxe ensinamentos extraordinários para a humanidade a ser seguido, foi um mártir da paz, alguns até cantam, né? Mas eu não aceito a sua alegação de que ele era Deus. Aí tem um problema, filho, se ele não era Deus, ele era louco ou mentiroso. Então ele não pode ser alguém que seja interessante a gente seguir, nem ouvir, porque ou ele era louco ou é mentiroso, é Deus, não tem saída, porque ele dizia que era Deus, ou ele era um louco, pensava que era Deus, ou ele mentia para todo mundo, enganando os outros, dizendo que era Deus, e aí o próprio C.S. Lewis chegou a essa conclusão, não dá, e ele diz o seguinte, olha, aí está uma coisa que não podemos dizer, um homem que fosse apenas um homem, e dissesse as coisas que Jesus disse, não poderia ser um grande mestre moralista e alguém digno a ser seguido. Essa é a conclusão de C.S. Lewis. Então, ou era um louco, ou quem sabe até um demônio. Ele colocou outra opção aqui que eu não encaixei aqui, né? Uma pessoa endemoniada, mas vamos dizer que é um louco endemoniado, dá na mesma, né? Cada um tem que fazer a sua escolha. Ou este homem era realmente filho de Deus, ou louco, ou coisa pior. Que no caso seria um mentiroso, estava enganando todo mundo. Essa foi a posição de C.S. Lewis. E na história da humanidade, quer seja no passado bem recente, ou lá atrás, todos tiveram que se posicionar diante dessa questão. Quem é Jesus? Tem uma outra pessoa muito interessante, chamado Lee Strobel. Entra nesse site aqui depois, eu vou postar também lá nos nossos grupos, na internet, para você crescer mais no negócio, entendeu? E Lee Strobel, ele era editor-chefe do Jornal de Chicago. Ateu, cético, completamente resolvido, tranquilo quanto a essa questão. E a sua esposa era agnóstica. O agnóstico é assim,
Pode existir, pode não existir, mas para mim, tanto faz, eu tocando a minha vida. A maioria das pessoas são agnósticas. Se você perguntar se ela crê em Deus, pode ser que exista, pode ser que não, tanto faz, estou tocando a minha vida. Ela era uma agnóstica. Casados. Num determinado momento da sua vida, ela decidiu buscar e conhecer, e começou a frequentar uma igreja lá em Chicago, e ele, editor-chefe do jornal mais importante lá de Chicago, um homem muito jornalista, muito respeitado e cético. E ele não gostou nem um pouco dessa história da mulher dele começar a ir numa igreja. E eles começaram a ter conflito e dificuldade. E ele então resolveu um dia assistir um culto com ela. Ele foi lá na igreja e viu o pastor falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus, a história de Jesus e as implicações da vida de Jesus. E esse jornalista falou assim: gente, eu trabalho com isso, lido com documento, e vai ser a coisa mais fácil do mundo eu provar para minha esposa e para quem mais quiser saber que isso tudo é uma grande mentira, um charlatanismo. E esse jornalista então, Lee Strobel, editor-chefe do jornal de Chicago, começou uma empreitada buscando documentos e usando todos os recursos que ele tinha, uma análise assim jornalística séria, entendeu? Sem ficar boato, não, documento histórico que evidencie quem era essa pessoa. E ele iria provar para a esposa dele que ela estava errada, que ela tinha que sair daquele negócio, porque ele não estava nem um pouco contente com essa história da esposa estar frequentando uma igreja. E ele começou a ver mudanças na vida dela, mudanças na vida da casa, e ele não estava gostando dessa história. Ele era ateu, cético. Bom, isso durou 2 anos. E realmente não teve como. Porque quem leva a sério essa busca vai se deparar com essas 3 opções. Ou ele era um louco, ou ele era um grande mentiroso, ou ele era Deus. No fim ele vai ser convencido de que ele era Deus. E ele escreveu esse livro, tá? Em defesa de Cristo. Tem um vídeo com mais de 1 hora, que conta toda a história dele. Vou passar 4 minutos apenas para vocês. Vai mostrar a introdução. Esse vídeo está na internet, legendado, vou postar para vocês também. Nós vamos ao longo das próximas semanas, próximos domingos, investigar de uma maneira mais profunda. Eu quero que você tenha convicções mais impactantes na sua vida de quem é a pessoa de Jesus. Porque se de fato Jesus é quem ele diz que é, isso é muito sério. Isso tem que mudar a nossa vida, isso tem que transformar a nossa vida. E as coisas que Jesus diz no seu ministério, nós temos que vê-las, uma a uma, com toda a seriedade do mundo. E nós temos que estar preparados para responder a quem quer que nos perguntar a razão da esperança que é em nós. A palavra de Deus cobra isso de nós. Nós temos que estar preparados. Nós não estamos aqui baseados numa experiência abstrata, mística, de um sentimento que a gente... Não! Nós temos evidências reais e concretas de que Jesus existiu. E ele ou era louco, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. E eu sou convencido pelas Sagradas Escrituras que ele era Deus. O Espírito Santo me convenceu disso. E eu tenho evidências suficientes. E tenho que ter argumento para passar. Eu vou pedir para os irmãos soltarem o vídeo. Ele tem apenas 4 minutos, apenas a introdução, para você sentir o gostinho. Depois na sua casa, com calma, você pode assistir o restante. E esse livro também, eu vou disponibilizar material na internet para nós. Vamos observar a história de Lee Strobel. Jesus, I would say no doubt lived as a person, but to the extent of what he did, I'm not sure. If he comes walking into where I work, shows me the signs of the stigmata and tells me he's a son of God, I might start believing. I don't believe in God, first of all. Maybe because I grew up in like an age of science. I have a lot of different thoughts and theories on Jesus, but I don't think coming back from the dead is really possible.
just thought the idea of an all-powerful, all-loving creator of the universe was just an absurd idea on the surface of it. It wasn't even worth my time to check out. As far as Jesus was concerned, I thought that if he existed, and I wasn't sure whether or not he ever did, he was probably a nice guy, he was probably an excellent teacher, but he certainly wasn't the Messiah, and he certainly wasn't the Son of God. Now, my wife was more in spiritual neutral. She was more of an agnostic, whereas I was more antagonistic toward Christians. I just didn't know where all the pieces fit together. I didn't know who Jesus was or how he fit into the picture. Lee was antagonistic towards God. I was simply confused. There really was no room for God in my relationship with Leslie when we were dating and when we got married, but you know what? We were happy. We didn't have any problem with that. When I first started going to church, Lee responded very negatively. He basically told me that this is not what he had signed up for. That when we had gotten married, he had life planned in a way that did not involve church. My biggest fear with Leslie was that she was going to turn into some religious prude or something, and I thought nothing good can possibly come out of this. But even though I had all these negative ideas of things that were going to happen, in the ensuing months I began to see positive changes in her character and in her values and the way she related to me and the children. And it was winsome and it was attractive. And so when she invited me to go to church with her on January the 20th of 1980, I thought, you know what, I'm going to go. Get her out of this cult, you know, that she's gotten involved in. He did go in with his reporter's notebook so he could take notes and try to find the scandal. Well, the pastor gave a talk that day called Basic Christianity. And he just systematically laid out what it is that Christians believe. And my mind was blown because I had all these misconceptions, and he really did straighten me out on a lot of things. And I remember walking out that day saying two things. First of all, I was still an atheist. He didn't convince me that day that God exists. But secondly, I realized if this is true, this has huge implications for my life. Lee's approach was very different from mine. Mine was mostly a heart issue. I wanted to know that God was real, and the way that was real for me was experientially. And for Lee, it was more about documentation, about being able to have facts that proved it true. Well, I was a journalist, so there was really no problem with me picking up the phone and calling a scholar and saying, hey, I'm Lee Strobel, I'm with the Chicago Tribune. I'd like some background information about the New Testament. And so I would do that, and I thought it was going to be so easy to expose the fallacious thinking behind Christianity, but as it turned out, it took me almost 2 years of my life to investigate these issues. It really was, in a sense, the most exciting story I'd ever pursued as a journalist. Isso aqui era fácil, né? Não, vou rapidinho mostrar que isso aqui não existe, isso tudo é uma história. 2 anos. E ele termina convertido a Cristo. São inúmeras histórias na humanidade de pessoas que fizeram isso. C.S. Lewis é um dos casos também muito conhecidos. Aqui no Brasil, Augusto Cury, alguém já ouviu falar daquele autor, todo mundo já ouviu falar? Augusto Cury, hoje eu acho que é o escritor que mais vende livro no Brasil. Ateu, cético total, e ele foi investigar a vida de Cristo como uma pessoa. Não, mas existiu essa pessoa, vou investigar, não tem como. Você se depara com as 3 opções: ou era louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. E todas as pessoas que fazem uma investigação mais séria sobre quem era Jesus acabam se rendendo. Eu queria então, depois eu vou disponibilizar esse material para os irmãos, esse vídeo, vou colocar o link para assistir com calma em casa. Tá? E tem um dos livros que chama Mais que um Carpinteiro, que tem em PDF na internet, eu já baixei, muito bom esse livro também. Algumas citações tirei desse livro, eu vou disponibilizar para os irmãos. Mas agora eu peço para você abrir lá em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 13 em diante. Evangelho segundo Mateus. A gente pensa que essa pergunta ela é uma pergunta assim que surgiu recentemente. Jesus estava vivo, fisicamente, no corpo, dentro dos seus 33 anos que ele viveu aqui. E lá em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, você tem um diálogo de Jesus com os discípulos, mais precisamente com Pedro. Pedro aqui vai dialogar com Cristo, representando os outros. Mateus 16, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? Pergunta. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias,
ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo então Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui, meus irmãos, nós temos um momento assim único, é conhecido aqui como o primeiro confissão pública, uma das primeiras, com precisão de quem realmente era Jesus. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que conviveram, não duvidavam que existia uma pessoa, eles estavam lá vendo, chamava-se Jesus, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, era filho de carpinteiro, depois é identificado na Bíblia como o carpinteiro, porque a Bíblia tem hora que fala assim, olha Jesus, o filho do carpinteiro, Jesus, o filho do carpinteiro, de repente parece que o carpinteiro, José, desaparece, e Jesus se torna o carpinteiro, agora Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, e ele cresceu com muitos irmãos, a Bíblia nos fala, irmãos e irmãs, conviveram com Jesus. Ele brincou como qualquer outra criança brincava, ele ia na escolinha, ele participava das atividades sociais. É uma passagem linda que eu quero ver se eu ainda falo em um dos domingos, aquele momento em que Jesus então retorna para a sua cidade, e a Bíblia diz que ele entra na sinagoga, como era de costume. Jesus cresceu numa igreja, frequentou todo domingo, escola dominical, culto à noite, fazia até leitura, fez uma leitura lá em Isaías. Uma vida comum. A Bíblia fala que ele fazia o que era de costume as pessoas fazerem naquela época. Ninguém tinha dúvida de que Jesus era uma pessoa como qualquer outra pessoa. Mas conforme eles foram convivendo com Jesus, eles começaram a perceber, peraí, ele não é uma pessoa qualquer. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Demorou para cair a ficha. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus está num barco, dormindo? Tem várias passagens de Jesus no barco, né? E aí, de repente, começa uma tempestade. Os discípulos começam a entrar em desespero. O barco está para afundar. E aí, então, eles acordam Jesus e tal, aquela história, enfim. É uma passagem, uma das muitas que Jesus estava no barco e aconteceu alguma situação perigosa. Mas aquela que é a mais interessante, quando Jesus se levanta, e a Bíblia diz que ele repreendeu o mar e a tempestade. E o que aconteceu? A Bíblia fala que naquele instante fez bonança. Imagina alguém gritando com o mar, ou é louco, ou é mentiroso, ele deve ter tido alguma forma de calcular ali o clima-tempo. Acho que ele devia ter lá um GPS, um celularzinho dele, porque tem o clima-tempo aqui, né? Chuva, tempestade, ele calculou, vai acabar. E ele, então, mentiroso, gritou e o mar parou. A chuva parou. Naquela hora, caiu a ficha dos discípulos. E a Bíblia diz que eles temeram. E eles se inclinaram e disseram assim, tremendo, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Quem é esse? Que manda que o mar se aquiete e o mar se aquieta. Onde que está isso? Nunca na história da humanidade ninguém fez isso. Ele não é um simples líder, um mestre religioso, de uma religião a mais que a gente pode seguir para ter uma vida correta, mais digna aqui na terra. Não é isso, gente. Quem é esse? Que até o mar e as ondas lhe obedecem. Ali caiu a ficha deles. E dentro daquele contexto é interessante que a Bíblia coloca que ele tinha autoridade sobre as forças da natureza. Depois, ele vai encontrar com um endemoniado.
milhares de demônios dentro de uma pessoa. E quando os demônios vêm a Jesus, eles dizem assim, por que vieste antes da hora? Né? E começaram a tremer. E é Cristo que está aqui, e agora? Porque eles sabem que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o juiz que vai um dia lançar no fogo eterno o diabo e seus anjos. E quem mais foi enganado pelo diabo e seus anjos? Que está sendo uma grande multidão, a gente sabe disso. Quem está em Cristo e quem não está. E eles tremeram. Sabe o que eles pediram para Jesus? Olha, manda, porque ele manda, tem autoridade, que nós saiamos daqui desse corpo e manda a gente para aquela manada de porcos ali. E aí Jesus mandou autoridade sobre as forças da natureza, as forças espirituais. Aqueles demônios entraram naquela manada de porcos, e aqueles porcos se precipitaram e pularam então num precipício, morreram todos. A cidade inteira, tira esse homem daqui. Isso não existe, isso não é normal. Expulsaram Jesus da cidade. E por fim, ele estava numa casa tão cheia, tão cheia, tão cheia, que não tinha como entrar. E algumas pessoas de fé falaram assim, vamos levar um paralítico até Jesus. E a Bíblia diz que eles tentaram entrar pela porta, não dava, pela janela, estava lotada a casa. Eles subiram diz lá na Bíblia, eirado. Afastaram, naquela época, né? A forma que eram a cobertura, dava para fazer isso. Eles afastaram, tiraram lá umas madeiras, tiraram a cobertura e deitaram aquele moço com cordas, numa maca, diante de Jesus. Jesus estava pregando, como se fosse eu aqui pregando. Imagina aqui no meio, de repente começa a quebrar o gesso aqui e desce uma pessoa amarrada numa corda. Todo mundo fica quieto. Eu falei, que é isso? Você imaginou a cena? E Jesus olha para aquele paralítico, aquele silêncio, ouvia as moscas voando. E Jesus diz assim, filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados foram perdoados. Jesus mostrou no convívio dos seus discípulos que ele tinha poder sobre as forças da natureza. Jesus mostrou no convívio dos discípulos que ele tinha poder sobre as forças espirituais do mal. E Jesus mostrou diante dos seus discípulos que ele tinha poder para perdoar pecados. Aí a ficha, aí o negócio pegou. Os fariseus naquela hora disseram assim, blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Gente, ele já tinha mandado o mar e o vento parar. Mas expulsado o demônio. E diz para onde que não ia os demônios. E agora ele está dizendo, filho, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aí foi demais. Os próprios fariseus falaram, não, ou ele é louco, ou ele é um mentiroso, ou ele é Deus. Mas eles não admitiam que ele era Deus. Ele era um louco e mentiroso. Blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E aí o que Jesus fez? Ora, para que vocês saibam então, que eu tenho autoridade na terra para perdoar pecados. Aí ele olhou para o paralítico e falou, filho, levanta e anda. Paralítico. Todo mundo conhecia no bairro, na cidade. Paralítico de Cafarnaum. Todo mundo cresceu sabendo que morava um paralítico naquela casa. Vida difícil de paralítico, deitar na cama. Começa a dar aquelas feridas. E cuidando. E todo mundo ajudava. Todo mundo cresceu sabendo desse paralítico. Como que história é essa? Para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou, tomou o seu leito e saiu com a maca debaixo do braço ainda. Eu não vou largar essa maca aqui não. Não sei se era falta de fé, vai que me dá um treco de novo ali na porta, eu preciso dela de novo. Não, mas ele não quis deixar lá, sei lá, ia vender a maca, ele pegou. E Jesus falou, toma seu leito e leva embora, vai para casa. O homem saiu andando. A Bíblia diz que todos que estavam ali glorificaram a Deus, que deu tal poder e fez. E os fariseus estavam certos. Eles disseram assim, só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam errados, porque eles não entendiam que Jesus não era nem louco, nem mentiroso. Ele era o próprio Deus encarnado. Por isso que para que vocês saibam, levanta e anda. Nesse momento, meus queridos discípulos, então, que conviveram com esse homem chamado Jesus,
foram impactados de uma tal forma que eles começaram a dizer, peraí, tem algo a mais aí. A mensagem da série é algo a mais, né? Tem algo a mais aí. Algo mais. Ele não é um simples homem, porque não é todo homem que manda o céu e a chuva e o mar parar, expulsa demônio e perdoa o pecado. Tem algo mais aí. E aí o próprio Jesus então pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pergunta mais importante da nossa vida. Cada um tem uma opinião própria. E muitos seguem Jesus, não, um bom mestre. Fala, não, filho, deixa eu falar uma coisa. Se você não crê que Jesus é o Deus Criador do universo encarnado, louco és tu de seguir as palavras dele. Porque ele dizia que era Deus. Pô, ele é louco, ele é mentiroso. Então não tem como. Só dá ouvido para quem realmente começa a ler a Bíblia, só vai continuar lendo se aceitar que ele é Deus. Porque se você não aceitar isso, você vai ter que admitir, ele era um louco ou um mentiroso. Porque ele dizia que era Deus. Cada um tinha uma opinião formada. Uns diziam que era João Batista. João Batista tinha morrido, viu, gente? Aí ressuscitou agora. Há uma explicação teológica aqui que, na verdade, é como se Jesus, alguns diziam, achavam que Jesus era como um profeta, tá? Da linha, da mensagem, do espírito de João Batista. Outros, um profeta do espírito de Elias, ou de Jeremias, ou qualquer outro dos profetas. Cada um tinha uma opinião. Sabia que ele não era um homem comum. Mas Jesus vai no ponto, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Pergunta mais importante da nossa vida. Se Jesus estivesse hoje aqui, em carne e osso, no seu ministério terreno, você e ele perguntasse, quem eu sou para você? A sua resposta tem implicações eternas. A sua resposta e como você se posiciona diante de quem é Jesus, essa pergunta mais importante, a resposta vai definir a sua vida eterna, implicações eternas. E foi então que o Pedro, então, Simão Pedro disse, tu és o Cristo. Muito significado isso. Durante todo o Antigo Testamento haviam profecias. Aí que está, quem começa a estudar os documentos não tem como. Se rende, porque é muita evidência. Milhares de anos, profetas, pessoas que viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, em contextos diferentes, falavam da vinda desse Cristo. Com uma precisão. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, descreve a vida de Jesus Cristo. Onde ele iria nascer, a cidade que ele iria nascer, Belém. O nome, como seria a experiência, até a sua morte e a sua ressurreição. Um livro escrito 700 anos antes. Descreve tudo. Que o Cristo haveria de vir, ele ia nascer assim, assim, assim. Dá o tempo na plenitude dos tempos, no tempo certo. Tudo aconteceu conforme profetizado. Então Pedro está dizendo, tu és o Cristo. Cristo é a palavra para Messias. É a palavra usada em todas as Sagradas Escrituras. Tem todo um significado, um peso muito grande aqui. Mas mais do que isso. Ele já dá uma expressão, ele usa uma expressão muito forte aqui. O Filho do Deus vivo. Não é filho de Deus no sentido que eu, você, somos filhos de Deus. Pedro está falando algo a mais aqui. Tu és da própria natureza de Deus, o Filho de Deus. Veio de lá. É alguém diferente. Por isso digno de ser adorado. Por isso a palavra de Deus, quando nos coloca diante deste fato, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nós somos então convidados a tê-lo como único e suficiente Salvador, o Messias prometido e o Deus encarnado. Com Cristo não há meio termo, ou estamos com Ele, ou não estamos com Ele. Existe uma coisa chamada exclusividade, suficiência. Uma pessoa não pode seguir Jesus e seguir outros. Uma pessoa não pode crer em Jesus e crer em outros, porque o que ele fala e o que ele prega excluem outras opções, outras possibilidades. A não ser que ele era um louco e mentiroso e armou tudo isso muito bem bolado, para que nós pudéssemos acreditar. Não sei como que ele conseguiu fazer tudo isso. Como é que ele conseguiu 700 anos antes alguém dizer tudo sobre a vida dele?
E ele nasceu naquele lugar, quando era bebezinho na barriga da mãe, ele cutucava a mãe, olha, vai para Belém, vai para Belém. Está profetizado aí um negócio aí que eu armei. Não tem como. Alguém que estuda a Bíblia se rende, fala, é fato. É documento. Não existe nenhum documento mais aferido, averiguado, provado, esmiuçado do que esse documento, a Bíblia. Mas não existe nenhuma pessoa mais também polêmica, mais discutida, debatida do que a pessoa de Jesus. Não tem como negar a existência desse, que ou era louco, ou era mentiroso, ou era Deus. Mas Jesus disse, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, uma outra verdade aqui, meus queridos, essa revelação é uma revelação do coração. O Espírito de Deus é que nos convence, através da palavra de Deus, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui, na verdade, Jesus está dizendo, Simão, essa é a maior felicidade, é o maior prêmio, é o maior presente que o homem pode receber na vida. Bem-aventurado é, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurança é feliz, felicidade. A pessoa mais feliz do mundo não é a pessoa que conquista todos os prêmios, todas as riquezas, que não vai embora e não leva nada. Óbvio que não. É a pessoa que teve em seu coração a revelação de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é uma revelação humana, não é argumento humano, teríamos, e muitos, e suficiente. Mas ele está falando de algo mais profundo, que é lá no íntimo, no ser, no Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vai testificar com o nosso Espírito, que nós somos e nos tornamos então agora filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele veio para que eram seus e os seus rejeitaram. Mas agora todos quantos creem serão feitos filhos de Deus. Aqueles que creem que Jesus é Deus se tornam filhos de Deus. Por isso que Ele diz, bem-aventurado você é, Simão Bar-Jonas. Acho que o próprio Pedro não tinha noção do que realmente ele estava falando. A afirmação mais importante que a humanidade já fez. A constatação mais importante que alguém pode ter na sua vida. A coisa mais importante que já aconteceu, que possa acontecer na vida de um ser humano. Ele dizer, Jesus é o Cristo, o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Ele é o próprio Deus vivo, Filho de Deus, encarnado. A Bíblia diz que Ele é o Filho unigênito do Pai, o único gerado, da mesma natureza. E Jesus diz assim, olha, não foi carne nem sangue, isso não é fruto do homem. Isso é uma obra de Deus no coração do homem. É por isso aí que ele vai dizer, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu és Pedro. Assim como você é Pedro, e você tem plena convicção que você é Pedro, essa afirmação, esta confissão, vai ser a base, vai ser a sentença mais importante, não só da igreja, mas também de toda a humanidade. E sobre esta sentença, edificarei a minha igreja. É o fundamento da fé. Eu sei que alguns interpretam essa passagem que Pedro se torna o fundamento da igreja, né? É um erro teológico assim que até uma criança é fácil de você mostrar para ela que está errado isso. Só estudar um pouquinho a Bíblia. A Bíblia diz claramente, os apóstolos falam, ninguém lance outro fundamento que é Cristo. A pedra angular. E aí Jesus está usando agora esse trocadilho. Tão certo que você tem que você é Pedro. Você não tem certeza de quem você é? É tão certo que você é quem você diz que você é? É como se Jesus estivesse dizendo para você agora, eu vou dizer para você uma coisa. Essa sentença, que eu sou o Cristo, Filho de Deus, a confissão de fé é a base da igreja. É por ela que a igreja fica em pé ou cai. É por ela que o homem vai para o céu ou para o inferno. É a sentença mais importante da humanidade. E ele diz, então, as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. É por essa sentença que a Bíblia diz, então, que o reino do céu se abre ou se fecha. Que nós somos ligados a Deus ou desligados de Deus. A definição que nós temos desta verdade na nossa vida define tudo. Os céus e terra, o inferno, tudo depende disso. Quem é Jesus para você? Tu és o Cristo,
disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Isso tem que impactar. Isso tem que mexer profundamente com a gente. Nós temos que sair daqui dizendo o seguinte: eu sou a pessoa mais bem-aventurada desse mundo, mais feliz, porque eu conheci o Filho de Deus. Eu sei quem é Jesus. Como diz lá, eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso. Me ajudem? Para quê? Me ajudem, gente. Até o dia final. Você crê nisso? Vamos fechar os nossos olhos. Se de repente você ainda não crê nisso, não tem problema. Você está sendo sincero com você mesmo, isso é importante. Mas você tem que crer em 3 coisas. Ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus. E você vai ter que chegar a uma conclusão. Se ele não é Deus, você vai continuar seguindo um louco mentiroso? É natural que não. Então, se uma pessoa continua seguindo alguém que é louco e mentiroso, ela tem que se tratar. Entende? Porque ou ela é louca ou é mentirosa, essa pessoa. Feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Responda essa pergunta: quem és? Quem é Jesus para você? Enquanto os irmãos vêm à frente, nós vamos encerrar orando, colocando a nossa vida diante de Deus, reafirmando as nossas convicções. Essa pessoa que nasceu em Belém, cresceu em Nazaré da Judéia, não era um simples carpinteiro. Algo a mais. Ele era algo mais. É o próprio Filho de Deus encarnado. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que nos coloca, Senhor, essas opções. De fato, existiu uma pessoa chamada Jesus. Passou por nós, viveu entre nós, e disse o que disse, que está registrado aqui, ó Pai. Agiu como Deus e disse que era Deus. Ou Jesus era louco, ou Jesus era mentiroso, ou Ele era Deus. E nós cremos e confessamos, como disse Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Deus, que esta verdade esteja cravada em nossos corações. E esta confissão, como diz Tua palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra aquele que tem esta convicção, que é o fundamento, que é a base, é o que sustenta a nossa vida, o Cristo, Filho de Deus vivo. E que ninguém, ó Pai, ao sair daqui, saia com dúvidas de quem é Jesus, e do que Ele tem feito, e do que Ele ainda vai fazer em nós, por nós e através de nós. Ó Pai, eu imploro em nome de Jesus, que todos aqui essa noite, Senhor, sejam tocados, Senhor, impactados pelo Espírito Santo. Quer sejam os jovens que nasceram e cresceram na igreja. Isso não é brincadeira. Um dia nós vamos comparecer diante do trono do Cristo eterno, o juiz dos juízes, o Rei dos reis. E o que nós cremos ou não cremos acerca dele terá implicações eternas. Aqueles que nos visitam, aqueles que nasceram e cresceram na igreja, precisam se decidir diante de Deus: quem é Jesus? Pois em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém.